Oi, minha amiga, tudo bem? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Deise Cardoso. Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Nesse vídeo eu vou continuar ensinando esse Papai Noel amigurumi. Eu vou ensinar a cabeça e a barba. Esse vídeo é a parte 2. Já peço para você, por favor, curtir este vídeo e também compartilhar, porque assim mais pessoas têm acesso às aulas que eu coloco aqui no canal. Participa também do meu grupo lá no Facebook, eu coloco os vídeos lá primeiro. Então, o link para você poder participar está logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Vamos então começar a nossa aula. Agora nós vamos iniciar a cabeça. E para poder começar, você vai fazer correntinha, tá? Não é ponto, aliás, não é anel mágico. Você vai fazer 20 correntinhas. E não precisa fazer ela muito apertada. Faz um pouco larguinha. Depois de terminar as 20 correntinhas, agora nós vamos colocar nessa peça. Então, você vai fazer o seguinte, vai virar a correntinha desse jeito, continua com a agulha aqui. E vai colocar aqui por trás dessa parte. Segura assim. Essa parte vai vir pra cá e você passa o fio aqui pra frente. Se ela tiver virada aqui, você conserta, tá? Ela precisa estar certinha aqui atrás, em toda a volta. Opa, soltou. E agora nós vamos fechar. Você vai colocar a agulha na primeira correntinha. E vai fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, já está unido a parte inicial com a final. E agora você vai subir uma correntinha. E nesse mesmo ponto de base, nessa mesma correntinha que você fez o ponto baixíssimo, você vai fazer um ponto baixo. Eu vou marcar aqui a última correntinha, que é essa bem daqui. Vou colocar o fio de outra cor. E você vai seguir fazendo agora ponto baixo sobre cada correntinha. Por isso que eu falei que não era para fazer muito apertado, porque senão vai ficar complicado na hora de fazer esses pontos baixos aqui. Então, segue fazendo um ponto baixo para cada correntinha. E no final dessa carreira vai ficar com 20 pontos. Quando você terminar essa carreira, você conta, tá? Para ver se tem 20 pontos, porque eu tinha colocado um marcador aqui nesse ponto. E esse daqui não era o último ponto, ele era o primeiro, porque aqui logo tem a primeira correntinha que eu fiz. Então, aqui que deu 20 pontos, tá? E agora na carreira 3, porque a carreira 1 foi a de correntinhas, essa daqui foi a segunda, e agora vamos para a terceira carreira. Você vai fazer por toda a volta 3 pontos baixos e um aumento. Não faz o primeiro ponto baixo aqui nessa correntinha, tá? Faz no primeiro ponto baixo. E você vai precisar introduzir a agulha somente na alça da frente do ponto. Então, você vai fazer por toda a volta 3 pontos baixos. Vai ficar um pouquinho difícil aqui no início, tá? Por causa dessa peça, mas é só ir colocando com cuidado que você consegue.
Então, vou fazer esse primeiro ponto. E por toda a volta, você coloca a agulha na alça da frente. Fiz 2. Três. E no próximo faz o aumento. Então, segue fazendo desse jeito e no final vai ficar com 25 pontos. Na carreira 4, você faz por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. Fiz 2. 3. 4. E no próximo você faz o aumento. No final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 5, você vai repetir a mesma sequência. Vai fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E no próximo faz um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. Você vai seguir fazendo o aumento até ficar com 66 pontos. Então, na carreira 6, você faz 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 42 pontos. Na carreira 7, 6 pontos baixos e um aumento. No final fica com 48. Na carreira 8, 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final fica com 54 pontos. E por último, a carreira 9 é 8 pontos baixos e um aumento. No final fica com 60 pontos. E por último, a carreira 10, você faz por toda a volta 9 pontos baixos e um aumento. E no final vai ficar com 66 pontos. Eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumento e quando eu terminar eu retorno. Depois de fazer os aumentos, você vai fazer da carreira 11 até a carreira 18, ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 66 pontos. Na carreira 19, você vai fazer por toda a volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E no próximo faz uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 60 pontos. A carreira 20 é mais uma carreira de diminuição e você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e no próximo faz uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 54 pontos. Da carreira 21 até a carreira 24, você faz por toda a volta ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 54 pontos. Você já pode posicionar os alfinetes para poder colocar os olhos. E eu contei a partir daqui, essa daqui é a carreira 24. Então, você vai contar 24, 23, 22, 21. Entre a carreira 21 e a carreira 20, você vai colocar os olhos. E entre um olho e o outro, precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos de separação. Coloca os alfinetes e depois pode colocar os olhos. Eu usei tamanho 12. E agora, depois que você colocar os olhos, você vai começar a fazer as diminuições até fechar completamente a peça. Então, na carreira 25, você vai fazer por toda a volta 8 pontos baixos, aliás, 8 não, 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E no próximo faz uma diminuição.
no final dessa carreira vai ficar com 48 pontos. Na carreira 26, você faz 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final vai ficar com 42 pontos. Na carreira 27, 5 pontos baixos e uma diminuição, vai ficar com 36 pontos. Carreira 28, faz 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final fica com 30 pontos. Carreira 29, 3 pontos baixos e uma diminuição, precisa ficar com 24 pontos. Carreira 30, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, no final fica com 18 pontos. Carreira 31, 1 ponto baixo e uma diminuição, no final fica com 12 pontos. E por último, a carreira 32 faz 6 diminuições e no final vai ficar com 6 pontos. Não esquece, tá bom, de colocar os olhos antes de fazer essas carreiras. E também não esquece de colocar a fibra aqui por dentro. Você vai colocar a fibra aqui normalmente, tá? Vai preencher toda essa parte aqui da cabeça. Vai distribuindo bem a fibra por toda a peça, para não ficar com amigurumi deformado. Vai colocando e vai modelando para ficar com formato de cabeça mesmo, tá? Então, eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Depois que você fizer todas as carreiras, você vai fechar aqui a cabeça igual fechou aqui naquela parte que nós fizemos, o suporte aqui do pescoço, tá bom? Fecha do mesmo jeito que foi fechado aqui. E depois que eu terminei de fechar aqui a cabeça, eu dei alguns nós com esse fio e não cortei o restante, porque agora eu vou fazer o nariz. Então, para poder fazer o nariz, eu contei 2 carreiras abaixo do olho, 1, 2, e aqui no meio eu separei 3 pontos baixos. E agora eu vou passar o fio de um lado para o outro. Dessa forma aqui, para poder formar o nariz. Vou fazer isso umas 5 vezes até formar o tamanho do nariz que eu quero. Passei 5 vezes, agora eu vou levar esse fio, passando por aqui novamente, mas vou levar para o outro lado da cabeça, para poder fazer o arremate desse fio restante. Então, você corta, aliás, dá alguns nós, primeiro nesse fio, faz aquele arremate final e depois corta o restante. Esse fio que ficou aqui atrás, no início da cabeça, você vai passar ele aqui por dentro, mas não coloca ele aqui nesse suporte não, tá? Não passa o fio aqui dentro desse suporte que foi feito, porque senão a cabeça vai ficar agarrando, não vai girar. Você passa aqui por dentro. Vou passar com a ponta desse jeito, porque o fio tá curto. Passa por dentro aqui da cabeça, mas não passa aqui dentro dessa peça que está aqui por baixo. Passa e corta o restante. E assim não vai ter problema com a cabeça, ela vai girar normalmente. Agora nós vamos fazer a barba com a lã branca. E para poder iniciar a barba, você vai fazer 17 correntinhas. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou usando essa lã e eu não sei qual que é a marca. Aqui tá muito difícil de encontrar fios. Acredito que em todas as cidades está com essa dificuldade.
Então eu comprei essa daqui, que era a única que tinha, não tinha a molê, que é a que eu costumo usar. Então eu comprei essa daqui, mas ela é bem fininha. Eu acredito que se você fizer com a molê, com a lã molê, vai ficar mais cheia a barba. Então eu nem sei qual é o nome dessa marca, porque eu joguei fora o papel, a embalagem. Mas depois que eu comprei, que eu comecei a usar, que eu percebi que ela é bem fina. Então, você faz 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiz certinho, sem contar. E essa barba, ela vai ser feita com carreiras de ida e volta. Você vai pular a primeira correntinha, a partir da segunda correntinha, você vai fazer ponto baixo sobre cada correntinha. Vai ficar com um total de 16 pontos baixos. Para iniciar a próxima carreira, você sempre vai fazer uma correntinha, vai virar a peça e vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Você vai fazer dessa forma por 4 carreiras. Então, eu já fiz uma, duas, tô começando a segunda e vou fazer mais 2. Vai fazer até a carreira 5. A carreira 1 é a carreira das correntinhas, fiz a 2, estou na 3, na carreira 3. Então, você vai fazer até a carreira 5. Faz dessa mesma forma e em cada carreira precisa ter 16 pontos. Na carreira 6, você vai começar com uma correntinha, virar a peça e vai pular esse primeiro ponto baixo. Você vai começar a fazer diminuição a partir dessa carreira. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E lá no final você vai fazer outra diminuição. A diminuição aqui é diferente. É pulando ponto, não é aquela diminuição invisível, tá? Então, chegando aqui no penúltimo não, antepenúltimo ponto, porque aqui está o penúltimo e aqui está o último. Você vai pular esse penúltimo ponto e vai colocar a agulha no último. E vai fazer o ponto baixo. Então, assim vai ficar com 2 diminuições nessa carreira e vai ficar com 14 pontos. Na carreira 7, sobe uma correntinha, vira a peça e não faz diminuição. Nessa, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base e no final vai ficar com 14 pontos. Na carreira 8, você também vai subir uma correntinha, virar a peça e vai pular o primeiro ponto de base. Você também vai fazer 2 diminuições nessa carreira. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E quando chegar no penúltimo ponto, você pula ele. Estou chegando aqui. Então, tem o penúltimo, antepenúltimo, o penúltimo e o último. Pula o penúltimo e faz um ponto baixo no último ponto. Essa carreira vai ficar com 12 pontos. A carreira 9, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final também vai ficar com 12 pontos. A carreira 10 é a última carreira de diminuição. Pula o primeiro ponto e a partir do segundo faz ponto baixo sobre cada ponto de base.
Aqui no final, repete a mesma coisa, pula o penúltimo ponto e faz ponto baixo no último. Essa carreira vai ficar com 10 pontos. Na carreira 11 e 12, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, não faz diminuição. E em cada carreira precisa ter 10 pontos. Terminada a carreira 12, você pode cortar o fio, faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Essa parte já está finalizada. Agora nós vamos iniciar as laterais aqui da barba. Depois desses fios restantes, você pode esconder eles aqui atrás. E você vai começar bem aqui, ó. Bem nessa lateral aqui, não é no último ponto. Você vai fazer os pontos assim na diagonal. Então, você vai começar aqui, depois você vai colocar outro ponto aqui e depois outro aqui. Vai ser 3 pontos. Então, com o fio, com a lã, você puxa. Faz um nó. No mesmo local que você fez o nó, você puxa o fio, faz uma correntinha e no mesmo ponto de base faz um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo. Aqui no meio você faz outro ponto baixo. E aqui na lateral faz outro ponto baixo. 3 pontos baixos. Porque vai ficar assim, ó. Aqui vai subir aquela barba na lateral. E aqui você vai fazer carreiras de ida e volta também. Sobe uma correntinha, vira a peça, faz 1, 2 e 3 pontos baixos. Você vai fazer 11 carreiras desse mesmo jeito. Já contando com essas daqui que você já fez, tá? Vai fazer 11 carreiras com 3 pontos baixos em cada carreira. Depois de terminar as 11 carreiras, você corta o fio, faz uma correntinha e pode puxar para... Eita, quase que não sai. Para formar o nó. E agora aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer essas carreiras na diagonal. Vai começar bem aqui, na lateral. Vai puxar o fio para poder dar um nó. No mesmo ponto que você fez esse nó, faz uma correntinha e no mesmo ponto de base faz um ponto baixo. Fez um, aqui no meio faz outro ponto baixo e aqui na lateral faz o terceiro. Deixa eu fazer esse último ponto aqui, vou colocar em 2 alcinhas, porque ficou aberto. Então, vou colocar bem aqui nessa outra alcinha aqui. E agora, você vai seguir fazendo igual do outro lado. Ponto baixo sobre cada ponto de base, vai fazer 11 carreiras e em cada carreira precisa ter 3 pontos baixos. Depois de terminar o outro lado, você pode cortar o fio, mas deixa um pedaço
grande para poder ser feito a costura com esse fio. E faz o nó. E agora você pode esconder esses fios restantes aqui para poder começar a fazer a costura. Depois de arrematar os fios, você vai agora posicionar aqui, vai centralizar essa peça aqui no rosto do Papai Noel, vai contar aqui, ó, abaixo do nariz, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras. Verifica se está posicionado certinho. E coloca alguns alfinetes para poder segurar essa peça aqui na cabeça do boneco, na cabeça do Papai Noel. Nós vamos costurar essa parte aqui e aqui de cima. Não vai costurar essa parte aqui não, essa parte vai ficar solta. Vou posicionar mais alguns alfinetes aqui. Depois de posicionar os alfinetes, você olha se tá certinho, para depois você começar a costurar. E agora, para costurar é bem simples. Você vai costurando essa parte aqui. E não tem problema você passar o fio aqui por cima. Não tem problema porque depois nós vamos desfiar essa lã. Vou passar pro lado de cada cabeça. Olha, não tem problema você fazer isso, tá bom? Porque não vai aparecer depois. Vai costurando assim, de um lado para o outro. Quando eu passo aqui, eu volto no mesmo local. No mesmo local que eu passei, eu volto. Porque assim o fio branco não aparece. Então, eu vou fazendo assim por toda essa parte aqui. E quando eu chegar aqui, eu retorno, tá bom? Chegando aqui na parte da frente, aí você vai costurar dessa forma aqui, ó. Vai passando a agulha assim. Por toda essa parte aqui da frente. E é importante você costurar bem costurado, porque na hora que você for desfiar o fio, não ter o perigo dessa peça soltar. Então, costura bem costurado. Eu vou fazendo dessa forma aqui, nessa parte da frente. E quando eu chegar lá do outro lado, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Vou até voltar aqui, ó, porque eu saltei um espaço bem grande. Então, vai fazendo dessa forma, verifica se está bem preso assim. E depois você vai costurando até chegar aqui, até finalizar. Agora eu vou fazer o bigode e com a lã também. Você vai iniciar com as correntinhas e vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. A partir da segunda correntinha, você vai começar a fazer ponto baixo sobre cada correntinha. Vai fazer até chegar no final. E vai ficar com 6 correntinhas. 5 e 6. Você vai trabalhar agora carreiras de ida e volta. Então, toda vez que você for virar a peça, você sobe uma correntinha, vira a peça e já inicia ponto baixo sobre cada ponto de base.
Você vai fazer dessa forma até ficar com 15 carreiras. E cada carreira precisa ter 6 pontos. Eu falei 15 pontos, 15 carreiras, mas não é. É 16 carreiras de pontos baixos. Então, você faz mais uma e quando finalizar, corta o fio, faz uma correntinha e puxa. Esses fios aqui você pode esconder aqui por trás da peça. Depois de terminar essa peça, você vai cortar um fio, a lã mesmo, vai dobrar essa peça ao meio e com a agulha de tapeçaria, você vai passar ela aqui bem no meio da peça. Passa esse fio aqui. Deixa as duas pontas de um tamanho igual. E agora você pode amarrar essa parte aqui. Passa o fio assim, ó, pra ele ficar bem juntinho. Passa o outro também. Vai formar tipo um lacinho. E aqui atrás, você vai dar uns nós. Puxa bem. E dá alguns nós aqui na parte de trás. Vai ficar assim. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, você vai colocar aqui uma carreira abaixo do nariz. Tem essa carreira, você vai colocar nessa daqui. Tem esse ponto baixo aqui do meio, você vai colocar um fio nesse buraquinho e o outro nesse daqui. Vai levar com a agulha lá pra cima. Passei esse primeiro, agora esse outro aqui, ó, esse outro fio aqui, você também vai levar lá pra cima. E como eu falei, você não passa nesse daqui não. Passa aqui do lado. E leva lá pra cima, pro mesmo lugar que está o outro fio que você passou. Puxa bem. Ele vai ficar assim, mas depois que desfiar, vai ficar certinho. Puxa bem esses dois fios que estão lá pra cima. E aqui esses dois fios, você pode dar alguns nós. Esse outro fio que está aqui é desse daqui. Eu vou levar esse fio aqui pra lá também, pra fazer nó com ele também. Vou passar aqui onde que ele está. E vou levar lá onde está saindo o outro. E aqui você também pode dar alguns nós. Vai fazendo dessa forma para ficar bem seguro. Vou fazer isso mais uma vez. Vou passar para esse fio aqui novamente. Tá bom? E quando eu terminar, eu retorno. E agora, depois de costurar todas essas peças, com o velcro, eu vou desfiar essa lã. Esse velcro é aquela parte mais áspera. Tem uma parte que é mais fofinha e tem essa parte que é mais áspera. Você vai usar ela. E para desfiar é muito simples. Você vai segurar assim essa barba e vai puxando.
Vai puxando bem nos cantinhos. Muda a posição e começa a puxar do lado ao contrário. Segura a peça assim, firme, e puxa bem. No início você pode achar que não vai dar certo, mas depois que você puxar bem, vai ver que ele vai desfiar bastante. Então, você vai fazendo dessa forma por toda essa barba. Por isso que é importante costurar bem, porque na hora que puxa assim, pode soltar se a costura não tiver firme. Vai encaixando o velcro assim nas partes que não estão desfiadas, assim no cantinho, para poder desfiar também. Olha como é que já começou a desfiar bem. Então, você vai fazendo isso por toda a peça. Já desfiei bem aqui a barba, ainda não terminei, vou desfiar mais, porque tem mais para desfiar. Mas deixa eu explicar um negócio para você. Como eu falei para você, essa lã é um pouco fina, então para que essa barba fique mais cheia, eu desfiei aqui também por baixo. Então, você coloca essa parte aqui para cima, segura aqui bem e desfia também essa parte aqui. Desfia nas laterais assim, pra ficar bem cheio. Olha, já desfiei toda a barba. Então, você vai desfiando conforme eu falei pra você, tá? Eu acho que eu ainda vou desfiar um pouco mais. E tem que ter força pra desfiar. Aqui nessa parte do bigode, você vai fazer da mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Segura aqui esse meio e pode puxar bem esse bigode aqui pra poder desfiar. Pode ser que com o tempo esse daqui fique gasto. E aí você precisa fazer com outro. Mas aqui você vai fazer do mesmo jeito, tá bom? E aqui eu desfiei atrás também. Coloquei assim, ó, e desfiei atrás. Pode puxar bem, sem dó. Só segura aqui no meio, tá? Pra ele não ficar puxando muito. Mas se puxar também, não tem problema. Depois pode passar um fio aqui e levar lá pra cima novamente. Então, eu vou fazendo desse jeito também, aqui por todo esse bigode. E quando eu terminar, eu retorno. Terminei de desfiar toda a barba e o bigode. E como eu falei pra você, aqui ficou largo, mas não tem problema. Eu vou te mostrar o que você deve fazer se caso isso aconteça com você. Você pega um fio, dá alguns nós aqui na ponta. E você vai passar aqui por baixo. Puxa todo esse fio até o nó entrar. Segura o bigode assim e passa esse fio aqui por cima, passando aqui por baixo aqui do nariz e leva lá pra cima. Puxa bem pra ele prender aqui. E agora você vai arrematar esse fio restante. Eu vou levar ele aqui para onde está o fio inicial para poder dar alguns nós.
Puxa bem, depois de trazer ele aqui para o outro fio. E aqui você dá alguns nós. Depois é só levar esse fio para outro lugar e cortar o restante. E assim finalizamos a barba e ela ficou assim.